Olá a todos, estou no carro, fui tomar um sorvete perto da praia e hoje vou falar com a Raquel sobre a iluminação, seres iluminados, espiritualidade, que é o que parece ser o caminho para isso, e também psicanálise. Vamos falar então sobre o que é ser um ser iluminado e como que isso tem a ver com a psicanálise. Então, o que é ser iluminado? Hoje em dia tem muitos movimentos religiosos, né? Espirituais, religioso não é muito mais na moda a palavra, mas espirituais. Buscar a espiritualidade, buscar a luz, muita luz, buscar o bem. Então, eu estava dizendo como os movimentos... Estou no carro, né? Como você está vendo. Fui comer uns sorvetes, tomar uns sorvetezinhos para melhorar, né? Espírito. E iluminação, todo mundo quer ser, não todo mundo, mas muitas pessoas buscam hoje os movimentos espirituais, né? Para se sentirem iluminadas, para buscar iluminação. E mesmo os movimentos religiosos mais antigos, né? Tipo, não sei, o próprio espiritismo, acho, fala muito da luz, né? De estar na luz. O cristianismo fala mais do bem, que é uma versão, acho, parecida. Né? O que é a luz? A luz é certamente o bem, né? E o que a psicanálise tem a ver com isso? Porque você estava falando de religião e espiritismo, eu assim frequentava, né, a religião espírita há um tempo e se falava muito de espíritos de luz, iluminar tal coisa, né, purificar, enfim, tem uma busca mesmo de estar sempre mais do lado da luz, como se evitando, né, o outro lado. Mas isso, com a psicanálise, assim, de fato, isso é uma pergunta, né? O que tem a ver com a psicanálise, né, Adriana? Sem nada tirar, não quero tirar nada do... Mudou a minha filtro aqui, o que será? Sem nada tirar, eu não tinha feito isso, não. O que aconteceu aqui? Eu não fiz nada, não. Ai, meu Deus do céu, que isso, gente? Sem nada tirar das convicções espirituais, a psicanálise traz uma inovação muito importante, que começa primeiro começa com Freud, que a psicanálise é o que trabalha o inconsciente, né? Então começa com Freud, quando ele percebe que a hipocrisia, ele percebe a hipocrisia do ego. O ego é hipócrita, porque ele fala coisas que na verdade não acredita. Por que se sabe? Porque os sonhos trazem outras informações, os atos falhos negam. Hoje todo mundo sabe, por exemplo, uma pessoa que é passiva ou agressiva, se sabe. Ela, por exemplo, não sabe dizer não, diz sim, mas acaba não fazendo a coisa, fazendo mal feita, né? Ou seja, tem uma hipocrisia, aquele sim é hipócrita. Então foi Freud, foi com a psicanálise mesmo, que se descobriu que aquela fachada de bondade, de pessoa correta, pode ser pura falsidade, pura hipocrisia. Jung vai bem além, quer dizer, ele vai além como era normal ir seguindo o caminho. Se existe uma hipocrisia, existem coisas que a gente não assume e não fala, nem para nós mesmos, quanto menos para os outros. E aí precisamos olhar para essas coisas, porque elas vão influenciar a nossa vida, as nossas relações. Essa é a sombra. E quando Jung refletia sobre esses assuntos, eu queria citar isso, né? Jung foi acusado de ser nazista por alguns grupos, né? Ah, é? Eu não sabia. As pessoas conseguem acusar, sei lá, pode fazer tudo. A gente pode acusar qualquer pessoa de qualquer coisa, né? Então, ele foi acusado porque ele ficou espantado, inclusive ele teve um sonho, ficou espantado com a guerra, ele estava perto, né? Mas o que ele fez? Ele tentou entender a psicologia, né, da coisa, porque é o que precisa fazer. Ninguém tá gostando da coisa, precisa entender o que está acontecendo, porque psicologicamente, por que um povo inteiro
é tomado por um psicopata. E um povo com uma tradição de pensamento gigantesca. Os maiores filósofos foram alemães, e a melhor música também foi alemã, a propósito, né? Então, como é possível que um povo que produziu tanta coisa boa pode produzir também o nazismo? É uma pergunta super importante. Como então ele não se jogou na briga e na denúncia explícita do nazismo? Não que ele não ficou nisso e tentou entender, não com o propósito de justificar. Eu vejo as pessoas, não quero entender, não é para justificar a pessoa, tem que entender o que está acontecendo, como funciona isso, para evitar. Aí ele foi acusado de nazismo. Patético, né? Isso acontece porque vivemos num mundo dicotômico. Então, ou você é a favor, ou você é contra. Quando você é a favor, você grita que você é a favor. Quando você é contra, você grita que é contra. Ou seja, você não pensa. Você só se coloca, né, numa posição, num posicionamento e fica berrando o teu posicionamento. Não tem raciocínio. Eu mesma fui acusada na humanização do parto, é ridículo, de ser pró-cesárea. Eu que do grupo fundador, fui a única que tive um parto domiciliar, tão bom que 3 dias depois eu já queria parir de novo. Enquanto as outras tiveram todos partos ou cesáreas ou normais com violência. Mas por que me acusar? Porque primeiro, é isso, a pessoa não pensa, é isso que fala Jung, né? Pensar é cansativo, então as pessoas julgam. Por quê? Porque na campanha contra a cesárea eu não faço campanha contra. Eu quero transformar o sistema, então eu quero ajudar a entender como funciona. É óbvio que eu sou contra a cesárea, eu tenho pavor de hospitais. Eu tive um parto domiciliar, mas as pessoas são assim, então. E isso que essa coisa é para mostrar que o que acontece, essa dicotomia significa, a base psicológica é a projeção do mal para cima do outro. Daí a incapacidade de refletir sobre as coisas. Porque o mal é projetado, eu me livro do mal, o mal é o outro, não sou eu. Então, nesse frenesi de não querer, de denunciar o outro, ou de jogar pedras por cima do outro, a pessoa evita olhar para si. E Jung era isso que Jung trouxe para a psicanálise. O encontro com a própria sombra. O encontro com a própria sombra. Que não é fácil, porque o ego ele é extremamente habilidoso em evitar esse encontro. O encontro com a própria sombra é tanto o não que você não falou, né? Os gostos diferentes que você tem, sei lá, dos teus pais, do teu namorado, mas como coisas muito mais profundas, muito mais complexas e comprometedoras, né? Você pode falar um pouco mais sobre a sombra, sobre essa sombra, porque eu acho que é mais difícil enxergar a sombra, sobretudo em si mesmo, né? Ou identificar as sombras, isso que você falou, não saber dizer não, mas parece uma coisa muito simples, assim muito simples perto do que isso significa, entende? Não, Quero explica dizer, melhor. Não, explica melhor. assim, por exemplo, parece algo que eu não soube dizer não, mas isso pode Ah, parecer simples da pessoa entender o quanto que isso é nocivo para ela. sim, sim, não, eu não sei dizer não, porque aí a gente fica no vitimismo. O primeiro tapa é o vitimismo, ou seja, não, porque a pessoa não vai gostar de mim. Todo mundo fala isso, não vai gostar de mim, ou, né, vão achar mal, e não sei, coisas assim. Mas o que a psicanálise traz é mais sutil e sofisticado do que isso. Tem uma vantagem. Não é simplesmente que eu me sinto acuada e não consigo falar não. Eu tenho uma vantagem em me manter naquele lugar de falar sim, porque se eu falar não, eu vou desencadear não só nas relações externas, mas dentro de mim coisas. Alterar um equilíbrio, um jogo de poder interno, uma estrutura interna. Então, a sombra, ela é feita de muitas camadas, são muitas questões em jogo.
Porque nós, então, se a gente passa agora para Montefoschi e para aquilo que a gente estuda, com mais, assim, especificidade, o que significa? Que tá, Ganho gênio? secundário. Isla disse, ganho secundário. É um ganho secundário, é uma outra linguagem essa, né? É um ganho, mas tá tudo bem, é por aí. Então, quando a gente vai para Montefoschi, o que é que ela diz, né? Ela não fala mais em termos de sombra. Ela fala em termos de que quando você constrói uma vida, você faz escolhas na vida e constrói um estilo de vida, você está desenvolvendo uma série de qualidades tuas, de características, de modalidades de relação com base nisso. Você vai construindo um pequeno mundo. Quando a libido regride, porque não tem mais esse tudo que você construiu já esgotou o sentido para a evolução do ser, aí tem a regressão da libido, começa a cair. Então é aí que eu acho que entram mais efetivamente os atos falhos, o passivo-agressivo, os comportamentos ambíguos. Porque já aquilo que está lá fora não faz sentido. Mas agora, para se superar esse círculo vicioso, a pessoa tem que, como a gente vê, fazer a regressão da libido, que é aceitar essa queda de interesse com o que tem fora, entrar lá dentro, ou seja, fazer um trabalho interno, que é um trabalho de silencioso, sem muitos holofotes e sem saber bem para onde que vai, para resgatar partes de nós que ficaram secundárias aí, não, ficaram repelidas, exatamente rejeitadas pelas escolhas que nós fizemos. Não é assim, não é só o sim ou não, entendeu? Porque quando vou falar não, eu tenho que trazer à tona algo de mim que faz parte de, por exemplo, pode ser do pacote de coisas que eu rejeitei. E que se eu cutucular, muitas outras coisas vão começar a sair. E aí eu não vou sustentar a estrutura inteira de vida que eu criei. Então a regressão da libido é essa resgate de partes nossas. Mas é um caminho meio que no escuro, no sentido que alguma coisa vai desmoronando fora, quando a pessoa não entende o que está acontecendo, é o processo da depressão, mas existe uma depressão, uma queda de interesse, de tesão pelo que se faz, e aí naturalmente a gente se volta para dentro, e aí começa a jornada interna. Mas aí, por exemplo, né? A jornada interna pode significar que você tem que separar, ou que você tem que se posicionar, e pode gerar uma separação, por exemplo, e coisas assim. Então, e aí entra, esse que é o ganho secundário, aí entra o conflito, porque o ego não quer aquilo. Então, ele não quer nem de fato se renovar, e também não está conseguindo aguentar lá fora, o normal. Aí começam os processos neuróticos, né? Então, o mal aqui é aquilo que vai contrariar, que vai questionar o status quo. Assim, não estou falando mal. O mal do ponto de vista psicológico. Para o ego, mal é o que vai colocá-lo em xeque. Então, pode ser uma pessoa com aquilo que ela fala, pode ser uma situação e pode ser um sentimento próprio, um desejo até. Quando a pessoa admite, por exemplo, assim, sentimento, você falou, né? Eu sinto inveja, eu sou muito invejosa, então eu sou muito, sei lá, ciumenta, sinto muita rancor e tal. O fato de admitir não quer dizer nada, né? Tem Assim, uma paciente que vive admitindo coisas assim, ela também se incomoda com isso, mas ela continua fazendo isso na boa. Às vezes admitir funciona como um exorcismo. É engraçado, a mente tão traiçoeira, assim, tão complexa. Funciona como um exorcismo, porque ela fala, ela admite, pelo menos diante de mim, né? Mas ela não mudou o comportamento dela. Ela tá menos, mas assim, continua. Porque ela não há, por exemplo, porque ela percebe, isso é o que acontece, a pessoa percebe, meio que com o rabo do olho, porque é escancarado, não tem como não ver. Aí ela fala, como para dizer, não, eu tô aqui, eu tô falando.
é exorcismo. Mas ela não vai a fundo, porque a inveja, por exemplo, está ligada a um sentimento, a uma baixíssima autoestima. Então, para eu superar a inveja, eu vou ter que olhar para minha baixa autoestima, entrar no meu sentimento. Aí a pessoa passa por cima. Ah, eu sou invejosa, tá? E continua. Então, a inveja é um aspecto muito maligno, inclusive, muito maligno, faz muito mal. Isso é uma sombra mesmo. É a bruxa má. E ela é projetada lá fora. Ela envenena as relações, envenena a forma como uma pessoa olha para outra, tipo, envenena o olhar de uma outra pessoa para com a pessoa de quem a pessoa tem inveja, entendeu? Vai contaminando, ela consegue contaminar de uma forma indireta. Atua sempre indiretamente. E o mal. Fala. Não, 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 eu, fala. eu vou. Ah, Adriana. Tá, então eu queria perguntar assim, como que a gente identifica, como que então, né? Ou a partir de quando a pessoa pode mais conscientemente identificar o mal? Existe o mal fora, Adriana, assim, ou o mal tá sempre na pessoa que olha? Como que é isso? Existe uma fora absoluta. As pessoas também fazem isso, Raquel, é muito boa essa. Eu vejo também algumas analisando, algumas pessoas que... Esse é o movimento da psicologia, né? E todo movimento, eu acho muito comum, a pessoa quer olhar para si, temos que olhar para nós. Verdade, verdade, tem que fazer esse movimento. Mas não é só por mim. Existe, não sou só eu que crio uma situação porque eu tenho um trauma, eu tenho um problema. Existe uma realidade fora. Existe. E o mal existe lá fora. E tem pessoas que atuam para o mal. Então, a questão eu queria frisar, é muito importante, porque a psicologia pode ser um instrumento importante ali, o instrumento para lutar contra o mal. Lutar. Ou seja, detectar, reconhecer, detectar e saber lidar. Saber lidar. Até porque se a gente não lida com isso, com o mal que está fora, que também assim é algo para a pessoa se trabalhar, né? Ela não aprende a dar limite nenhum, né? Assim, Não. pelo menos isso, né? Se for minimamente. Não, o mal de fora, por exemplo, a pessoa que não sabe dizer não, ela sofreu uma pressão. Ela sofreu uma pressão de fora, objetiva. Ela está com medo, né? Ela está acuada. Ela tem, assim, ela sofreu até mesmo a chantagem emocional de não ser amada. Tem uma pressão, existe uma coisa lá fora, em uma gradação muito grande, mas existe. Então, aí a pessoa é contaminada. Você aceitar e fazer o jogo de uma realidade que te prejudica, acaba te contaminando. Você é maculada. É que nós vemos, assim, é complexo, muito complexo esse negócio. Por isso que Jung acabou também enveredando, ele estudou muito, né? Cristianismo, símbolos, né? O Cristo, símbolos da missa, um monte de coisa. A questão é que nós temos uma cultura católica, cristã, que define o ser humano como pecador. A psicologia entra nessa nossa cultura, ela não vem do mundo da lua, ela entra nessa cultura. E a primeira coisa que se faz é olhar para si, o que está correto de um ponto de vista assim, evolutivo. O cristianismo, quando fala pecador, a gente tem que entender, olhar, quer dizer, tem muitos significados assim mais profundo e complexo, gente, é muito bonito também de entender. Montefosco explica muito bem tudo isso. Mas assim, eu estou resumindo que a gente está numa live simples aqui. Mas significa
que quando você é pecador, você fica olhando, você não está só olhando para fora, né? Você está olhando para dentro, você tem uma coisa para ver. Ótimo. A psicologia entra no mesmo lugar, né? E hoje em dia se fala ainda muito, todo o tempo todo tá divulgado essa ideia, né? De olhar, de cuidar de si, que ninguém faz isso, porque tá uma porcaria toda, né, em volta. Ninguém faz isso, na verdade. E é isso que eu quero dizer, na prática, esse sermos pecadores e termos que olhar para nós não serviu para nada. Porque o que o cristianismo produziu em termos de cultura de paz? Várias tentativas, né? Quais? Assim, Teologia. tentativa que eu digo, vamos lá falar, participar. Assim, a história conta o quê? O cristianismo, na prática, se aliou sempre com o poder instituído, desde quando assumiu o controle de Roma e casou-se com o Império Romano. O cristianismo sempre esteve do lado dos vencedores, sempre. E sempre fez o jogo econômico dos vencedores. E usou a ideologia, que vira uma ideologia cristã, para endossar o vencedor. Historicamente é isso, está provado. Assim, é só estudar história. Só estudar a história do Brasil. Quando o Vieira justificava a escravidão, porque os negros, sendo de pele escura, representavam o mal. Então, a escravidão que eles estavam, o sofrimento que eles estavam vivendo na Terra, era como um atalho, uma conta antecipada do pecado, do sofrimento que eles iriam viver no além. Então, eles estavam sofrendo aqui para chegar mais rápido para o paraíso. Está escrito. A igreja sempre assinou e reconheceu firme em cartório do dominador sobre o dominado. Isso só teve uma tentativa de mudar com a teologia da libertação, sobre a qual eu escrevi a minha tese de laurea na Itália. E o principal expoente dessa teologia, que é o Leonardo Boff, sofreu julgamento no Vaticano. Ele foi proibido de falar por 1 ano. Então, assim, isso que é, na verdade, toda essa promoção do bem, na prática, não serve para nada, só serve, na verdade, para endossar o mal. O mal né, dê a outra face, as pessoas frisando, frisando assim, e aí vira no espiritismo a luz, está na luz, e todos os movimentos, inclusive o budismo, entendeu? No budismo você supera, tem que superar, né? Superar, tem que transcender. Assim, tipo, não quero sentir, é uma coisa assim, entendeu? Tá fora da carne. É um movimento espiritual oriental, de fato, né? Eles não estão na carne, nós ocidentais estamos na carne. Então, o mal, e o cristianismo reconhece a presença do mal, porque tem um demônio, tem um diabo, inclusive o diabo é filho de Deus, tá na Bíblia, tá na Bíblia, né? No livro de Jó, veja um livro de Jó, é o filho. Então, assim, como explicar tudo isso? A psicanálise, sem querer entrar, e eu não tenho como responder essa pergunta, porque não sei quem tem, não creio que exista ninguém que possa responder, a menos que a gente não entre em alguma outra crença religiosa, mas o fato é que existe uma força muito ruim. Então, a psicanálise, como que ela colabora? Primeiro, Jung diz, não se ilumina quem não vê primeiro a sombra. Começa aí. Isso não quer dizer endossar a sombra, quer dizer que eu tenho que encarar a sombra. E a análise é um instrumento para ganhar força psicológica, né? Estruturar um eu honesto, para encarar a sombra. E quando a gente encara a nossa sombra, como o Jung explicou e mostrou, a gente consegue enxergar a sombra dos outros. E consegue lidar com os outros melhor. E como que isso, assim, você poderia explicar como que lidar com os outros melhor a partir de ver a nossa sombra, isso acontece? Porque
eu vou conseguir ver os motivos. Eu vou conseguir ver mais coisa daquilo que o outro me mostra. Vou conseguir ler nas entrelinhas. Dois, vou conseguir perceber uma inveja, por exemplo, falando de inveja, uma inveja realmente nociva, de uma inveja mais, entendeu? Mais fácil de lidar, menos má. Eu vou, eu vou aprender a sentir, ver é uma compreensão racional e um sentir, porque é isso que a gente faz. A gente une um pensamento reflexivo completamente livre de dogmas e de expectativas e de padrões de pensamento com o sentir. Então a gente purifica o nosso sentir, porque as pessoas hoje podem achar que uma pessoa é má porque foram manipuladas para achar que uma pessoa é má. Entendeu? Assim, como fizeram com o Jung, entendeu? Você manipula os outros facilmente. Quanto menos você entende de você mesmo, mais fácil você é manipulável. Quanto menos você entende do que você sente, mais fácil, menos é muito fácil. E todo mundo está com hoje em dia uma raiva crescente, que é uma infelicidade crescente dentro de si, explodindo, né? E não sabe o que fazer. Então é fácil canalizar isso em cima de alguém, de um outro grupo ou de uma pessoa. É fácil, porque assim eu me libero. É o processo do bode expiatório. É um ritual, é um antigo ritual judeu, o bode expiatório. Então, se eu libero isso. Então, quando eu enxergo a minha sombra, eu aprendo a detectar as nuances daquilo que eu sinto. Aí eu aprendo a detectar a nuance do outro também, porque aquilo que o outro me transmite, eu o recebo por dentro de mim, não só aqui. Aqui a gente tem um monte de besteiras aqui, é tudo um monte de besterol, assim, de coisas que a gente quer. Outro dia eu perguntei para uma pessoa que eu atendo, que teve uma mãe que claramente não estava presente, fez as coisas práticas da vida, por cima, assim, fazendo, mas sem nenhuma relação. E a pessoa está cheia de marcas de vivenciais da falta de amor. E aí, uma hora na fala, no automático, ela fala, não, eu amo meus pais, minha mãe, mas assim, eu não... Mas eu falei, o que é amor, amar? O que significa? O que é esse amor? Ela parou. Ela não sabia dizer. Porque ela não ama. Porém, temos que amar os pais, não temos? É obrigação. O papai falou, o papai do céu fala, o pastor falou, o padre falou, a gente tem que amar a mamãe e papai. E aí você repete isso. E isso entra em choque com a tua vivência. Eu tenho certeza que ela queria muito amar a mãe e o pai, mas a gente não... Como que a gente ama uma pessoa que nos prejudica? Que você vê assim nos anos, uma pessoa que tem mais de 30 anos já viu muita coisa. Dói, dói pra caramba, mas isso é a realidade. Então, quando eu consigo enxergar, isso é a minha sombra, no caso a sombra dela, né? Que é a dor de saber que no fundo não teve amor lá. Não teve amor. Então, se eu... Também. Não, fala, eu falo demais. Não, não é isso não. Pode falar. Não, eu fiz esse trabalho comigo para saber dessas coisas. Eu não fico na camadinha dourada. Eu sei. A gente dá para perceber. Quando a gente tem filhos assim, e os filhos entram na adolescência, por exemplo, é uma fatiazinha, talvez, por esse lado eu posso entender melhor também, no sentido de que os filhos têm reações de explosão, de raiva, de um monte de coisas, né, de rejeição também, e aí eu como mãe, eu consigo entender porque eu já passei por aquilo, mas o filho é outra pessoa, e pode ter coisas que eu não sei ou não passei. O que isso tem a ver com o mal, que eu quero dizer e saber, levando isso para outro patamar. Eu posso saber que alguém ou o mal existe, sim, mas eu
talvez não tenha como saber a dimensão daquilo, porque talvez eu não tenha tudo dentro para entender. Sim? Com certeza, mas o que você quer dizer com isso? Porque tem duas coisas. Eu vejo que as pessoas, muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas assim, elas não conseguem, e eu também era assim, eu entendo elas, eu gostaria que a gente fosse por aí. Elas, muitas vezes as pessoas me falam, eu não consigo entender como uma pessoa possa fazer o mal. Quando elas se dão conta, a gente enxerga, né? Se foca em alguma coisa, não consigo entender como uma pessoa possa fazer o mal, porque as pessoas, a gente vê o mal toda hora na vida, né? No telejornal, acontece coisa, mas quando é mais próximo, não necessariamente de uma pessoa que você conhece, assim, que está aqui, mas assim, que você vê mais próximo, que você raciocina mesmo em primeira pessoa, em vez de ver uma notícia e passa assim, parece que as pessoas não conseguem processar que alguém possa, de fato, fazer o mal de forma intencional, né? É, fica difícil de acreditar. Apesar da gente ver isso o tempo todo, né? Assim, um tiroteio, né? Um tiroteio, uma briga, um monte de coisa ruim acontece, né? O tempo todo. Mas existe uma reticência, né? Um medo, que para mim é um medo de olhar para isso. Que seja possível conscientemente fazer o mal. Agora, para mim isso é medo, porque não se sabe como lidar com aquilo. Porque cai por terra. A gente, eu acho que como humanos, a gente precisa acreditar no bem para conseguir viver. Só que acreditar no bem do jeito que a gente fez até hoje, né, com esse modelo de cristianismo que nos norteou do ponto de vista espiritual e moral, não funcionou. Basta ver a realidade que a gente está vivendo, não funciona. Então, por isso chega a psicanálise. Porque pelo caminho interno, porque a sombra, gente, a sombra também é a dor que você guarda. Né? Por exemplo, dessa moça aqui que eu citei antes, que, né, que diz que ama os pais, a mãe, mas ela tá ela construiu uma personalidade forte, muito extrovertida, muito racional, mas tem uma ferida lá. Aí ela pega a ferida, ela percebe né, pelas sessões, mas bem rapidamente ela passa batida para não entrar, porque é o que dói. Isso é a sombra. Agora, quando a gente junta a sombra, que no caso dela, por exemplo, é a dor de saber que ela não foi amada pela mãe dela e que nem foi ajudada, assim, foi uma coisa contínua ao longo da vida. E ver a inveja, ela até mencionou, a inveja da mãe, a falsidade. Ver isso daí casaria com a persona que ela criou, que é uma mulher racional, empreendedora, ativa, muito assim extrovertida. E isso vai gerar um colapso, né? Imagina, são dois opostos, vai gerar um colapso, uma crise que vai provocar a renovação da personalidade e um fortalecimento, porque essa mulher aqui, persona mais aparentemente poderosa, também está perdida na vida. Ela fala que ela não sabe mais para onde ir, apesar que ela trabalha, tem sucesso, faz o que ela tem que fazer, mas ela não está satisfeita e faz muito tempo. Então, quando a gente só recuperando, a sombra não é só as pessoas que o sou mal têm inveja de fulano. Não, a sombra também é a nossa dor. A sombra é aquilo que a gente calou. Né? E isso renova, gera uma crise, mas depois renova a nossa personalidade e nos fortalece. Desculpa, é que eu estou aqui na rua. E nos fortalece como pessoas, porque a gente então estará mais estável na nossa personalidade, e não estável. Porque quando, por exemplo, a questão da dor, quando eu entro em contato com a minha dor, primeiro, eu reconheço melhor a dor do outro. E não tem esse negócio da empatia, simplesmente eu reconheço os sinais. Eu estou muito mais aterrado de verdade em mim e estou muito mais capacitado para inclusive não fazer o mal.
E o que significa, assim, lidar com o mal, Adriana? Não ser tontos, não ter véus, não se enganar, porque dói, porque seria melhor se fosse diferente. E aí a gente aprende também, por exemplo, nos casos dos pais, né? Das pessoas parentes. A gente redimensiona, né, a pessoa. A gente consegue até amar, mas é de um outro lugar. A gente aprende a se proteger, a gente aprende a construir mais coisas na vida, perder menos tempo com as pessoas, qualquer pessoa. A gente vive muito no mundo de fantasia, muito infantil, porque dá medo. A gente, isso são os pensados, são sistemas de pensamento. A gente vive como se fosse num filme e não está em contato com a realidade. A psicanálise, posso enganar isso do jeito que eu faço, que não é do jeito que Montefoschi fazia, tá? A propósito, porque eu sou muito mais corpórea, muito mais animal, muito mais corpo do que Montefoschi, é quebra de fato esse sistema e entra em contato com a nossa realidade. Então, se a pessoa me machuca, porque eu vou fingir que não, porque é feio. A gente vive assim. As pessoas vivem assim. Elas respondem à vida, às situações e àquilo que elas acham que sentem, conforme é prescrito responder. Para manter um continho de fadas assim aqui na cabeça. Que pode também ser um vitimismo, tá? Mas é um pensado, é um filme. E a gente não vê a realidade continua correndo solta e um monte de coisa ruim vai acontecendo dentro da nossa casa, né? Com os filhos até, e conosco. E os sintomas físicos, e as somatizações. E a gente vive assim presos. É como se estar numa civilização, entre aspas, significasse esquecer da selva ou da natureza, né? Sim, nessa civilização desse jeito, que é uma civilização cristã, que está baseada no bem e no mal de uma maneira muito radical e que constrói uma realidade toda branca, né? Daí o racismo também. É toda branca, é toda pura. Então está separando. E com a psicanálise a gente é colorido. E a gente aprende, cada um vai ter que cuidar do próprio jardim. Mas agora, ainda assim, tem pessoas, sim, que são melhores do que outras, sim. Tem pessoas mais boas, tem pessoas menos boas. Nessa altura do meu campeonato, eu assino embaixo isso, sim. Tem pessoas que têm mais capacidade, fôlego para evoluir e tem pessoas que têm menos, porque estão mais apegadas, são mais imaturas, por assim dizer, né? Psicologicamente, estão mais apegadas aos valores que produzem coisas negativas, como o egoísmo, a ganância, né? A inveja. Então, isso é assim, é assim. Então, é isso por isso que eu publiquei o curso, eu criei o curso As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Porque uma das coisas que realmente é tão simples, gente, basta olhar. O autor fala assim, não psicólogo, economista, ele fala assim, a primeira lei é os inteligentes subestimam os estúpidos. Porque como eu me sinto inteligente, eu acho que eu dou conta. E eu não dou. É isso, porque ele fala, eu vou adaptar. Ele fala assim, o estúpido, ele tem um comportamento que não segue nenhuma lógica, porque o estúpido é aquele que se prejudica e prejudica o outro. É isso que ele chama de estúpido, não é o ladrão. O ladrão está prejudicando você e beneficiando a si próprio. O estúpido prejudica todo mundo. Eu poderia demonstrar psicologicamente que o ladrão também é estúpido, porque ele acaba provocando um prejuízo para si próprio, a gente, né, concordaria com isso. E o que eu quero esticar, ampliar essa perspectiva é que a pessoa boa é estúpida. Ela
quer ver o bem no outro. A gente precisa, para fazer análise, eu foco no potencial bom da pessoa. Eu vejo, eu enxergo alguma coisa e eu aposto. Eu aposto mais daquilo que eu enxergo na hora, porque é o meu trabalho. Mas se eu não ver os aspectos que estão sabotando esse processo, os outros aspectos, eu sou uma idiota. Eu vou insistir, eu vou insistir. Não, mas ele tem um aspecto bom. Não, ele me bate, mas não, mas ele tem uma coisa boa. Ué, quantas mulheres falam isso? É. Então, Pior. é pior, né? Que é. E aí, será que tem perguntas hoje, Adriana? Pois é. Será que as pessoas Não. conseguem perguntar sobre um assunto tão difícil, né? Mas é isso aí. Então, o que eu falo, por exemplo, para as mulheres? Então, namora fulano, você curte aquela hora, aquele dia, aqueles minutos bons e o resto cai fora. Isso é enxergar o mal. Por isso tem que engolir a porrada, né? E assim com todo mundo. E se a pessoa que te faz sentir mal é tua mãe, teu pai, teu irmão, teu, não sei, teu namorado, você tem que assumir. Agora, quer dizer que ele é do mal? Não sei. Vamos conversar primeiro, vamos entender, né? Tem todo um processo. Você não vai simplesmente desqualificar a pessoa, porque a gente está fazendo psicanálise, a gente não está fazendo religião, a gente não está fazendo política, a gente não está fazendo uma ideologia, uma demagogia aqui. Mas se eu não estou bem, tem alguma coisa. Aí eu vou fazer no nosso trabalho, a gente faz um trabalho interno, a gente vai ver o que é nosso, o que é o do outro, e vai caminhando, até encontrar um ponto que a gente chama na Itália assim, que é um cerne duro, assim, um lugar que a gente vê, não, tem alguma coisa aqui que não tem o que eu faça para me melhorar ou para entender que vai mudar a situação. Então eu preciso reconhecer isso. As pessoas não necessariamente vão mudar e certamente não são iguais a você. E tem um detalhe que hoje, eu não sei, não sei se é hoje ou se é só que na nossa cultura, porque você falou que tem, né, em outros lugares o diálogo é mais valorizado, ou a discussão em si. Mas eu noto que hoje, assim, menos do que antes, as pessoas estão falando menos, evitando discussões, evitando mesmo. Mas isso não isenta o mal. Porque eu vejo assim, por exemplo, né, que às vezes a pessoa está numa relação, que a pessoa é importante, ou tem uma, como você diz, né, tem uma ligação aí, tem alguma coisa para ver ainda, que a pessoa às vezes não consegue sair da relação. E aí ela fica num jogo, mas é difícil de identificar claramente o que é o mal naquela relação. Porque não é explícito, porque não se fala, é por gestos, é até por pensamento, né? E fica difícil identificar. Sim, fica mais difícil identificar quando a pessoa não tem autoconhecimento suficiente. E é que o autoconhecimento verdadeiro requer o que a Montefoschi chama assim de temos que ser muito destemidos, muito ousados. Para você fazer um autoconhecimento real, você tem que estar disposto a ver qualquer coisa. Porque através do meu autoconhecimento, eu conheço também o outro. Então eu tenho que aceitar ver coisas de mim que eu não gostaria de ver e ver coisa do outro que eu não gostaria de ver. Isso é ser ousado, isso é um pensamento destemido. Não dá para fazer autoconhecimento para estar dentro das categoriazinhas do bonzinho. Não dá. Senão a gente não está no real, estamos na fantasia novamente. Porque inclusive essas coisas que não são expressas, elas são sentidas. A pessoa sente um desconforto e não sabe o que é. Ela mesmo nem sabe traduzir. Então ela precisa aprender, né? Exato. Isso é a função anímica que a Montefoschi fala. Esse é o nosso trabalho, é desenvolver o sujeito reflexivo, que é essa capacidade de pensamento crítico para dentro e que desgruda o ego das suas identificações.
e a função anímica. Porque se a pessoa conseguir entender o que ela está sentindo, de onde vem esse trabalho minucioso, não é um trabalho por cima, com forma, minucioso, e é pontual, porque cada vez tem coisas diferentes, ela vai identificar. Ela vai identificar. Entendeu? É uma arma poderosa. Sim. E necessária também, né? Indispensável para a gente viver hoje. Indispensável. É uma arma, então, de... Que é uma arma? Porque a gente consegue viver melhor. A gente tem um domínio sobre nós. Só que para isso a gente tem que ter muita força para estrutura interna para enxergar o que é. O que é, não aquilo que a gente gostaria de ver. Tem um tanto de desilusão no caminho, né? De desilusão, de medos, de medo de afogar na coisa, no sentimento. Por isso que se faz análise. Nosso trabalho também é ser uma boia e de ajudar a pessoa a aprender a nadar, sendo boia quando precisa, sempre que precisa, e ajudando a pessoa a se estruturar, a ter aquela força que a psicanálise de Freud buscava, que era estruturar o ego, dar mais força, mas não no sentido obsessivo, compulsivo, que é o que vira se a gente fica só naquela perspectiva, mas estruturar um ego flexível, um ego capaz de administrar as coisas sem ter que defender posicionamentos. Não é defender nada. A gente não defende ideias. A gente está... o processo de conhecimento é extremamente móvel, é o que tem, é o que vê, e não só no plano da razão, como no plano sentimento. Então a gente junta constantemente essas duas dimensões para produzir conhecimento. Sim. A espiritualidade, então, com relação à psicanálise, seria ir além do que é material, assim, do que é o óbvio. O que seria a espiritualidade, então, Adriana? Estou pensando aqui uma coisa, então. Primeiro, a espiritualidade, como é vivida hoje, é superada pela psicanálise. Não tem espaço mais para religiões e espiritualidade do jeito que são vividas hoje, como um movimento espiritual separado, não tem. Como Jung mesmo mostrou, ele, né, a gente chega à espiritualidade por esse movimento interno. Por isso que ele pôde dizer, eu não acredito em Deus, eu sei. Porque ele fez a experiência. E eu posso dizer a mesmíssima coisa. Né? As religiões e os movimentos espirituais se baseiam em crenças. Crenças são pensamentos, produções de conhecimento que viram fixos. E não podemos ter nada, porque tudo que fica fixa vira instituição. E bloqueia o desenvolvimento da consciência, bloqueia o próprio pensamento. Porque a pessoa tem que se refere sempre a alguma coisa fora dela. Então a psicanálise fluidifica tudo e coloca tudo na vida viva, na vida ao vivo. Então é uma experiência, a espiritualidade é uma experiência profunda de quando a gente faz autoconhecimento verdadeiro. E ela se manifesta em muitos momentos e em vários graus de profundidade, enfim, não é uma coisa que acontece uma vez só, é isso. E é uma espiritualidade que não lida com idealizações, com gurus, entendeu? Tanto que Jung dizia, graças a Deus eu sou Jung e não sou junguiano, porque não queria. Montefoschi até saiu da Associação Psicanalítica Internacional porque ela não queria estar em nenhuma instituição e ela disse que não tem, o tempo dos mestres acabou. Porque cada um tem que ser mestre de si mesmo, não tem como projetar no outro mais a responsabilidade das respostas pelas nossas vidas. Sim. Então, a palavra iluminação, Adriana, cabe também em psicanálise ou não? Sim, boa pergunta, Raquel. Pois é, cabe em psicanálise no momento em que você transcende, né, essa visão dicotômica
da realidade e o teu condicionamento, né, de até hoje, do que é ser você, do que é estar num, sei lá, num relacionamento, do que é uma série de coisas que prendem, que te prendem. Então são momentos em que você consegue quebrar aquilo que eu chamei antes do filme no qual se vive presos, né? Você quebra. E aí você tem uma visão que é renovadora, né? E que de lá que a gente busca, encontra a linfa vital para retornar e para refazer a vida, para renovar, para trazer coisas novas. Senão é sempre a mesmice. Então, seria uma iluminação integral, né? De iluminação, inclusive, assim, é uma iluminação que não é que não acaba por si, né? Ela está iluminando aquilo que também é desconhecido. Sim, Assim, sim. Assim, na minha experiência, são momentos de intuição muito profundas, de visão. Intuição é a visão, né? De intuição, de uma visão muito profunda, que quebra o conhecido e se debruça sobre o desconhecido, né? Mantendo um halo de desconhecido e enxergando alguma coisa, né? E tendo uma experiência ao mesmo tempo. E também isso é uma porque experiência que se repete, não é uma vez só. porque como você fala assim algumas vezes, né? A vida é agora, a vida acontece agora. É, é É, conseguir sentir isso, entendeu? Sentir sim. isso e sentir isso em todas as camadas, juntando tudo ao mesmo tempo, né? Senão tudo, teu corpo, a alma, nossa experiência de agora, nossa história, nossa identidade. Assim, é uma experiência que não dá para explicar em palavras racionais, né? Mas é o que quebra, é o que Montefusci chamaria, eu acho, de sistema homem. Sim, que é o que a gente vai estudar no futuro, É né? sim, Também. está programado para o superior um ou dois, sei lá. É, ano que vem, vamos ver. Muito bom. Obrigada mais uma vez, Adriana. Eu acho que não sei se tem mais perguntas, mas Tá acho bom. que tá bom. Deu bastante tempo. Obrigada, Adriana, pela aula de hoje. Obrigada, obrigada a vocês todos também. Um beijo, Raquel. Boa noite. Boa noite.